sua boca é verdade. Amém. Havia um rei chamado Acabe, e esse rei casou-se com Jezabel, e ele começou a fazer o que não era certo aos olhos do Senhor. Ele começou a adorar outros deuses, começou a construir altar para Baal, para adorar outros deuses. E aí o Senhor usa Elias para falar a Acabe no capítulo 17, o versículo 1, dizendo assim: Elias dizendo para Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus usa Elias para falar a Acabe que haverá um tempo de escassez durante algum tempo para o povo, que não haverá nem chuva e nem orvalho mais sobre a terra. E aí vem a palavra do Senhor a Elias para enviá-lo para o ribeiro, que se fosse agora seria um riacho, que nós chamamos de riacho. Então Deus, por a sua palavra, leva Elias para o ribeiro, para o riacho, para lá ele ser sustentado pelos corvos, pelos pássaros. Lá ele vai lá e bebe do ribeiro, e de manhã e de noite os corvos traziam pão e carne para lhe sustentar. E veio novamente a palavra do Senhor a Elias para ele ir a Sarepta, para a casa da viúva. E Elias, chegando a Sarepta, a primeira atitude que ele teve para a mulher foi pedir água. Ele pede água e diz: Peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. A primeira atitude de Elias foi pedir água à mulher. E aí Elias vai para a sua casa e pede comida à mulher, e a mulher conta a sua situação, seu estado de escassez também, por causa do povo e por causa de Acabe, que estavam passando por necessidade, tanto entre o povo, o rei Acabe, e também a viúva de Sarepta. E aí ela conta o seu estado a Elias, de escassez, que só havia comida para o filho dela e para ela, e mesmo assim Elias lhe pede, e Elias lhe fala assim. E Elias fala. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Primeiro Elias disse para fazer conforme a sua palavra. Primeiro ele pede para fazer o bolo para ele, e depois ela fazia o bolo para ela e para o seu filho. E depois, passando isso, o filho dela adoece e morre. E aí a mulher fica desesperada e diz a Elias assim. E ela diz a Elias, desesperada: Ele disse assim: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E aí Elias se desespera e leva os filhos da mulher para o quarto e clama ao Senhor pela vida dele, e o Senhor responde o clamor de Elias, trazendo de volta a vida do menino. E entendo que o filho da viúva teve que morrer para ela entender, para ela reconhecer que Elias era um homem de Deus. E às vezes Deus vai permitir que a gente passe por dificuldades, por adversidade, para reconhecermos os planos e os propósitos dele em nossa vida. Desde o começo a mulher duvidava de Elias. E no último versículo ela diz assim: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Depois de tudo que ela passou, agora ela reconhece que Elias era um homem de Deus.
E por isso que às vezes a gente vai passar por dificuldade, por adversidade, para que a gente reconheça os planos de Deus. E outro exemplo também é o de Jó, no livro de Jó, no capítulo 42 e o versículo 5, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Foi preciso Jó passar por toda dificuldade, por toda adversidade, para ele reconhecer Deus, para ele reconhecer os planos de Deus em sua vida e para que o nome dele fosse glorificado. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E outro exemplo também foi Paulo em Atos, no capítulo 9, versículo 15, quando ele teve um encontro com Cristo e foi regenerado. Foi a sua conversão, que diz assim: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui nós vemos a conversão de Paulo, por tudo que ele passou, por todos os males, por todas as violências que ele passou. Deus regenerou a sua vida, mas para isso ele teve que passar por dificuldades e por adversidades. E eu agradeço minha